Pessoal, começar a estudar o conteúdo da semana 1 do PET 2. E o primeiro passo, né, para a gente conseguir se dar bem nessa semana é a gente lembrar, né, que uma substância ela é feita por pequenas partículazinhas que nós chamamos de moléculas. E nesse desenho aqui, ó, eu estou representando as moléculas com bolinhas, certo? Então aqui ó, eu teria uma gotinha vamos imaginar que é uma gotinha de água. E vamos supor que essa gotinha de água seja feita por 6 moléculazinhas e cada bolinha está representando uma moléculazinha. Ficou claro isso? Certo? Ó, cada bolinha azulzinha dessa representa uma moléculazinha de água. Se eu aquecer a água, ela tende a passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, ela tende a virar um vapor. E o que acontece com essas moléculas? Elas se afastam uma das outras. Eu acredito que muitos de vocês vão lembrar disso. Nós aprendemos ano passado. Quando você aquece uma substância, ela tende a passar para o estado gasoso, e quando ela passa para o estado gasoso, as moléculas se espalham, elas se afastam uma das outras. Então, o que diferencia um líquido de um gás? É o distanciamento das moléculas que compõem o gás. Né? No caso do gás, as moléculas ficam mais afastadas umas das outras. Ficou claro isso? Imagino que sim, né? Ó, veja bem, então nós vamos imaginar a seguinte situação. Agora eu estou representando essas moléculazinhas de um líquido qualquer, não precisa nem de ser água, com bolinhas vermelhas. Repara que quando o negócio está no estado líquido, as bolinhas estão próximas uma das outras. E vamos imaginar que esse líquido está dentro de uma panela, certo? Eu resolvi levar essa panela ao fogo, certo? Imediatamente essas moléculas tendem a querer se espalharem. O que é se espalhar? Separar uma das outras. No entanto, quando essa substância, esse material está dentro da panela, o único local, supondo que essa panela esteja com a tampa aberta, o único local que essas moléculazinhas, que no caso está sendo representado pelas bolinhas vermelhas, têm para sair, você vê que eu submeti o líquido ao calor e essas moléculas tendem a se espalhar. Só que ela só consegue ir para cima, porque é o único local de saída que elas têm. Né? Ela não consegue fugir para baixo nem para um dos dois lados. A única saída dela é para cima. Portanto, quando você aquece um líquido, ela tende a escapar do recipiente, ela tende a sair do recipiente, certo? Né? E no caso, se a tendência, né, é que as moléculas subam, façam um movimento ascendente, certo? Beleza isso? Então você percebe, meninos, que se você aquecer o líquido, o movimento não é que o movimento é só para cima, o movimento é para todos os lados. As moléculas elas querem se separar uma das outras, né? Não sabe o jeito. Então você entende que eu fiz essas setinhas aqui mostrando que os trem está se movimentando. Né? Essa moléculazinha ela quer sair. Você entende que ela está exercendo uma pressão nas paredes do recipiente, nas paredes da panela? E também assim, como ela não consegue sair nem pelas laterais e nem para baixo, ela sai para cima, né? Então ela exerce uma força, uma pressão em todos os sentidos. E quem exerce essa pressão? São as moléculas que estão no estado gasoso, que a gente pode chamar também de vapor, certo? Aí, nós temos que ver esse outro assunto aqui, ó. Como eu já comentei, agora eu fiz aqui bolinhas azuis representando essas moléculas, submeti ao calor. Essas moléculas exercem uma pressão em todos os sentidos, né? Ela consegue só sair para cima nessa situação, certo? Então a gente chama essa pressão que essas moléculas exercem de pressão de vapor, certo? Então, o que é pressão de vapor? É a pressão exercida pelo vapor, né, de um líquido, obviamente, que está sendo vaporizado. Entende isso? Beleza? Ó,
Você está vendo que eu fiz questão de falar que se é no recipiente, ela só consegue subir. A única forma dela é escapar. Quando você aquece um líquido, essas moléculas ficam loucas para ir embora do recipiente. Fechou? Bom, vamos imaginar agora 3 situações diferentes. Essas situações já tem no material de estudo seu, eu estou lendo junto com vocês, junto com você, certo? Vamos imaginar que você tem um líquido puro. Você está vendo que você só tem bolinhas azuis aqui nesse líquido. Você submete esse líquido puro ao calor, né? Fornecer calor, né? Vou fazer aqui, ó. Tô fornecendo calor. Gosto de fornecer, usar um triângulozinho para simbolizar o fornecimento de calor. Né? Você vê que se o líquido está puro, o que é o líquido puro? Só tem água aqui, ó, só tem o líquido, só tem moléculas em azul. O caminho dele é livre, as moléculas falam assim, tchau, tá muito calor aqui dentro, né? Eu tô vazando, tô indo embora, certo? Agora, nessa segunda situação, ó, foca aqui, ó, na segunda situação. É um líquido com soluto. E o soluto está sendo representado por essas bolinhas vermelhas. Presta atenção. Certo? E aí eu vou fornecer calor para esse líquido. O que acontece? Na frente das bolinhas azuis, essa bolinha ela quer ir embora, mas só que tem uma bolinha vermelha, né? Tem 3 bolinhas vermelhas na frente dessas bolinhas que querem ir embora, que atrapalham a saída delas. Ficou claro isso? Né? Então, assim, ó, você entende que nesse caso, quando eu tenho soluto dissolvido no líquido, menos bolinhas vão conseguir, menos moléculas de soluto vão conseguir escapar? Vocês estão entendendo? Nesse caso aqui, ó, 5 moléculas azuis já conseguiram escapar, enquanto nesse caso aqui, ó, apenas 3 bolinhas azuis. Então, você tem que entender que a presença de soluto no líquido atrapalha o escape das moléculazinhas azuis quando elas estão recebendo calor, certo? Fica mais difícil de evaporar. Se vai ter menos moléculas escapando, a pressão vai ser menor. Né? Onde que a pressão é maior? Aqui ou aqui, ó. Nesse caso, vou fazer um sinal de maior para o lado de lá. Ó. Por que de lá é maior? Porque mais líquidos conseguem escapar. Vocês estão entendendo a ideia? Qualquer coisa vocês me chamam no privado para tirar essa dúvida. Beleza? Agora de cá, ó, aqui eu só tinha 4 moléculas de soluto dentro desse recipiente com o líquido. Aqui eu tinha, aliás, 1, 2, 3 moléculas de soluto. Ah, de cá eu já tenho 4 moléculas de soluto. Você entende que de cá fica mais difícil ainda, porque essas moléculas de soluto elas se comportam como barreiras, certo? Então a molécula bate aqui, ó, e volta. A molécula de água ou do líquido, ela bate na moléculazinha vermelha e volta, certo? Então o que eu quero explicar para vocês? Ó, quando você aumenta a quantidade de soluto, menos moléculas vão conseguir escapar do recipiente, logo, essas moléculas que exercem a pressão de vapor. Quem que exerce a pressão de vapor? As moléculas que escapam, certo? Então, assim, ó, quanto maior é a quantidade de soluto, menor, ó, anotar aqui, se quiser anotar aí no seu caderno, é legal também. A menor é a pressão, certo? Por que é menor a pressão? Porque você vai ter menos moléculas conseguindo escapar. Ficou claro isso? Vou insistir com você. Quando você tem um líquido puro, não tem ninguém na frente das moléculas, elas conseguem ir embora e exercer uma pressão de vapor. O que é pressão de vapor? É a pressão exercida pelas moléculas na fase vapor. A setinha mostrando a pressão, ó. É a força que ela exerce para cima. Quando você tem mais moléculas de soluto, é menos moléculas escapando, a pressão é menor. Né? Então, quando você aumenta a quantidade de soluto, menos moléculas escapam e a pressão de vapor passa a ser menor. Então, se eu comparar esse líquido com soluto, com esse líquido com mais soluto, quanto mais soluto, menor é a pressão.
Ficou claro isso, meninos? Então a ideia desse vídeo é você entender o que é pressão de vapor, certo? Pressão de vapor é a pressão exercida pelas moléculas do líquido que está se vaporizando, porque elas tendem a se espalhar e ao se afastarem uma das outras elas exercem pressão, certo? E você entender que quanto mais soluto você tiver dissolvido no líquido, menor vai ser a pressão, certo? Logo, também, ó, quanto menos soluto, maior é a pressão. Galera, ficou claro isso? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamam no privado para entender isso aí, certo? Beleza? Agora, nos próximos vídeos, nós vamos discutir, nós vamos comentar, vou lendo com vocês os enunciados para a gente conversar, porque tem algumas questões ali que a gente precisa quebrar um pouquinho a cabeça, beleza? Até mais!